Nós estamos nesse domingo falando sobre o Deus que guarda a nossa entrada e o Deus que guarda a nossa saída. Pela manhã falamos do Deus que guarda a entrada e quero nessa noite lhes falar acerca do Deus que guarda a saída. O último versículo do Salmo 121 diz assim, talvez você saiba de cor: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Vamos todos juntos? O Senhor guardará a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Senhor, nós confiamos em Ti e rogamos pelo poder do nome de Jesus que fales conosco nessa noite. Tu tens todo o poder, Tu tens toda a autoridade. Nas Tuas mãos está o engrandecer e o dar força a tudo. Se tens uma palavra para o nosso coração nessa noite, libere-a sobre nós. Porque precisamos de Ti e carecemos de Ti e imploramos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É muito difícil na vida quando nós precisamos sair de algum lugar. Às vezes nós saímos de algum lugar por vontade própria. Tem lugares que você já precisou sair porque não te cabiam mais. Amizades que não te cabiam mais. Ciclos sociais que não te cabiam mais. Às vezes a sua vida começa a andar numa frequência com Deus e com as coisas do reino de Deus, que alguns ambientes não fazem mais sentido para você. E você precisa sair deles. Mas alguns lugares da vida nós saímos porque nos empurraram de lá. Nós queríamos permanecer. Nós fizemos planos de permanência. Mas nos enxotaram, nos empurraram, abreviaram o nosso tempo. Quando as saídas da vida são feitas por nossas escolhas, é sempre um expediente mais leve, mais tranquilo, mais racional. No entanto, quando as saídas da vida são, não por nossa escolha ou decisão, mas por imputação de terceiro, por força exterior, isso dói na gente. Eu não sei se você já foi despedido de um emprego. Eu não sei se em algum momento da sua história, algum núcleo familiar que você formou foi destituído, não por sua vontade, mas pela vontade de outro. Porque tem gente, por exemplo, que assume a vontade de lutar por um casamento, mas o outro está irredutível, irremediável. E você é obrigado a sair de uma família, desmoronar um sonho de uma família. Você tem que sair. Você não quer sair. Mas o coração do outro se endureceu. O coração do outro se petrificou. Ou você está num projeto, você rascunhou o seu sonho, você estabeleceu metas, e alguém puxou o seu tapete. Seu sonho ruiu, o seu castelo desmoronou, e você precisa sair. Sem dúvida, o sermão dessa manhã foi um sermão muito mais agradável, porque nós gostamos de ouvir que existem portas pelas quais Deus quer que a gente entre. É bonito saber que Deus abre portas para que você entre, que há uma porta de provisão para a sua vida, e eu creio que é a mesma, que há uma porta na medida da sua necessidade, e eu creio que é a mesma. Mas eu quero te lembrar nessa noite, à luz da palavra de Deus, que há portas que Deus deixará aberta, a porta que Deus deixará aberta, não para que você entre, mas para que você saia. Há ciclos que você precisa encerrar e romper, e não dar continuidade, sequência, prosseguimento. É triste ter que sair de um convívio que você está acostumado. É triste
algumas rupturas da vida. Mas eu quero lhes apresentar nessa noite, mais uma vez, o Deus que não apenas guarda a sua entrada, mas que também guarda a sua saída. Existem lugares dos quais Deus quer que você saia. E eu quero lhes afirmar em nome de Jesus, que Ele vai te ajudar a sair. Eu tenho alguns episódios da Bíblia para trabalhar com você. O primeiro deles, abra por favor em Gênesis, capítulo 37, verso 28. Gênesis, capítulo 37, verso 28. Onde nós lemos que José saiu do poço. José saiu do poço. Já que Deus guarda a nossa saída, já que existem ambientes dos quais Deus quer que a gente saia, está aqui um texto sobre o José saindo de um poço. Gênesis 37, 28. Fala desse rapaz, o José, o 11º filho de Jacó, o filho mais velho de Raquel, que nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó voltar para Canaã. Filho favorito de seu pai, filho da sua velhice. Jacó já tinha 90 anos. Ele recebe uma túnica colorida. E diz o verso 28 de Gênesis 37, todos nós achamos? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram do poço, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes lhe levaram até o Egito. Algumas pessoas, e talvez você seja uma delas, recebeu um sopro diferenciado da graça. Tudo que coloca a mão prospera. Todo negócio que inicia dá certo. Toda a aptidão que é colocada diante de si evolui. Esse é o José. O José tem credenciais de alguém que recebeu um sopro diferenciado da graça de Deus. Ele conquista um amor genuíno de seu pai. O seu pai lhe oferece uma roupa diferenciada como símbolo dessa relação. Isso desperta a inveja, o desgosto, o dissabor dos seus irmãos. Os rivais de José não são os seus vizinhos. Os rivais de José não são os seus concorrentes da repartição de trabalho. Os rivais de José não é gente do mercado financeiro, não é gente que quer o seu cargo na empresa. Os rivais de José são gente da sua própria casa, filhos do mesmo pai. O plano é matar a sua vida e mentir para o pai, dizendo que alguma coisa aconteceu. Por misericórdia, um dos irmãos propõe que a vida do José não fosse ceifada. E o José acaba no fundo de uma cisterna, no fundo de um poço. Rapaz talentoso, querido pelo seu pai, de boa conduta, que não fez absolutamente nada na vida para merecer estar naquele poço. A gente aprende, e temos alguns professores de matemática aqui. Eu nunca questionei a matemática, no sentido de que algumas pessoas dizem que em algum momento da sua vida, aquelas equações do x é igual a b mais c mais... que mais parece português do que matemática. E algumas pessoas dizem que você não vai usar isso, mas é claro que você vai usar isso. Você vai sempre usar isso. Você pode até não saber, mas você vai usar. A minha grande crise com as ciências exatas é que a vida não é assim. A vida não é uma ciência exata. A vida não guarda um silogismo de se, então. Porque se a vida fosse um jogo de se, então, se eu for um bom filho, se eu honrar o meu pai, se eu não fizer mal para as pessoas, se eu for um cidadão honesto, então eu nunca vou parar no fundo de um poço. Mas não é essa a vida. A vida não é uma equação perfeita. A vida não é uma ciência exata. A vida não tem gabarito. Nós pagamos pelos nossos erros
Nós pagamos pelos erros de quem a gente ama, nós pagamos pelos erros de gente que a gente nem conhece. Você coloca a sua família dentro de um carro, você está certinho na sua via, vem um louco do outro lado e você paga um preço por gente que você nem conhece. Os seus pais erram e você sente a dor. Os seus filhos erram e você sente a dor. Então não, a vida não é uma equação perfeita. José faz tudo direitinho. José se desvia do mal, mas o mal não se desvia do José. Lá vem aquele sonhador. O menino começa a sonhar. O menino começa a desenvolver uma aptidão misteriosa de interpretar sonhos. E aquilo que era para ser uma alegria da família, só intensifica a inveja dos seus irmãos. Ele faz tudo direitinho na vida. E a recompensa para o tudo direitinho na sua vida, num primeiro momento, é estar no fundo de uma cisterna, num poço. Pela misericórdia de um dos irmãos, que capitaneia a ideia de que ele não deveria morrer, mas está no fundo daquele poço. José tem que travar uma batalha ali, contra ele mesmo. Não tem animal selvagem no poço, tem ele e ele mesmo. O desespero, a angústia, a dor, o sentimento de inadequação com a própria vida, com a própria família, o nó na garganta. Até que passam alguns mercadores. Há ali um combinado, e se a sua Bíblia está aberta, por 20 ciclos de prata, um irmão é vendido como escravo para o Egito. Um dia você acorda e você tem uma túnica especial. Um dia você acorda e é o queridinho de seu pai. Um dia você acorda e tem uma roupa linda para desfrutar. No outro dia você acorda numa masmorra no Egito. Um dia você vai dormir com um pijama lindo, fruto do amor do seu pai. Um dia você tem uma roupa de grife, no outro dia você está no fundo do poço, no outro dia você chega como escravo numa terra distante. Essa é a vida do José. Mas tem um detalhe. A vida do José estava nas mãos do Deus que guarda a saída. O poço não foi o destino final de José. José saiu do poço. José foi para o poço, mas José não morreu no poço. José foi para o poço, mas José não viveu no poço. José foi para o poço, mas o poço foi um estágio da vida dele para uma preparação para coisas maiores. Porque tem um detalhe. Quando o sopro do Espírito repousa sobre a sua vida, você pode ir para qualquer lugar. Você será abençoado. Do poço, ele sai para o Egito. No Egito, ele alcança uma função de nobreza e de valor. Trapaceiam com ele de novo, ele vai para a prisão. Na prisão, ele é abençoado. Ele interpreta um sonho. Ele sai da prisão para um posto mais elevado ainda. E no final da história, ele é governador da coisa toda. Porque não importa se é na casa do pai como um queridinho, se é no fundo do poço, se é como escravo no Egito, se é injustiçado dentro de uma cela, ou se é no palácio do faraó. Importa quem está conosco, se é o Deus que guarda a nossa saída. E eu tenho uma notícia para você. Que desde Atos capítulo 1, versículo 8, todos nós aqui, não importa como você chegou aqui, não importa o seu grau de instrução, não importa o tamanho do seu contra-cheque, não importa se você tem diploma ou não empurrado na parede, não importa o seu estilo de vida, não importa a sua origem familiar, não importa o seu sobrenome, desde Atos capítulo 1, versículo 8, todos os que invocam o nome de Jesus recebem esse sopro do Espírito. Não é onde você está, é com quem você está. José saiu do poço. Deus guarda a nossa saída.
Talvez eu fale com você que esteja num poço. Um poço emocional, um poço familiar, um poço financeiro, um poço de melancolia, um poço de tristeza, um poço de luto, um poço de dor, um poço de sentimento de que foi injustiçado, um poço de sofrer pelo erro das outras pessoas. Eu tenho uma notícia para te dar. Assim como José saiu do poço, o Deus que guarda a saída pode te tirar do poço também. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel também saiu. Ele saiu da cova dos leões. Diz Daniel 6, 23 o seguinte, vou te dar um tempinho para achar. Daniel 6, 23. Quem é esse homem? Profeta judeu, na corte da Babilônia. Ainda jovem, foi cativo por Nabucodonosor, no primeiro cerco de Jerusalém, na época do rei Jeoaquim. Ele ganha a confiança do rei, ele se torna um líder. E mais uma vez é alcançado pela inveja humana. Forma um ardil, um complô. E estabelecem que o rei deveria propor uma espécie de legislação para que somente ele, o rei, fosse adorado. E Daniel, por evidente, em razão da sua fé, em lealdade à sua fé, não obedece a esse registro legal. E agora esses homens chegam até o rei e colocam o rei contra a parede. O rei não quer matar o Daniel, mas agora o rei tem que matar o Daniel. O rei não pode voltar com a sua palavra. E Daniel é lançado numa cova de leões. Diz o texto sagrado que o rei não consegue dormir. Na verdade, quem está dormindo com os leões é o próprio rei. O rei não consegue pregar os olhos. Ele sabe que está cometendo uma injustiça, ele sabe da lisura desse homem. E repito, pela segunda e última vez nesse sermão, a vida não é uma equação perfeita. Daniel fez tudo direitinho. Daniel honrou a Deus. Daniel guardou o cinzento dos banquetes da Babilônia. Daniel não resolveu pagar o preço de não obedecer a uma lei que contrariasse os desígnios divinos. E como resultado disso, ele vai parar numa cova com leões, para que fosse mastigado, traspassado, moído e morto. Mas, diz o capítulo 6, versículo 23 deste livro. Todos achamos? Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel saiu da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Conto com toda a sua atenção agora, para evoluir no raciocínio. A vida não é uma equação perfeita. Aqui no nosso plano, aqui ó, onde eu e você vivemos, onde eu e você orbitamos, aqui não. Aqui tem injustiça, aqui os ímpios prosperam, aqui os corruptos se dão bem, aqui tem muita dor, tem muita morte, tem muita impunidade. Não existe equação perfeita nesse mundo, é só na matemática. Na vida não tem. Mas deixa eu te dar uma boa notícia em nome de Jesus. No plano divino, todas as contas fecham. Porque a fidelidade do José fez com que Deus o tirasse do poço. Não o livrou do poço, o livrou no poço, tirou ele de lá. E a fidelidade de Daniel fez com que Deus guardasse a sua saída da cova dos leões. Não o livrou da cova, mas o livrou na cova, tirou ele de lá. Porque é claro. Porque senão você, astuto ouvinte, me dirá, que maravilha essa mensagem.
Quer dizer que, se eu for honesto, se eu fizer tudo direitinho, se eu for temente a Deus, e se eu não for, a vida não é a equação perfeita, vai dar no mesmo? Deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Não. Porque pode até ser que as equações e as contas aqui no nosso território humano, aqui em Guarapari do Espírito Santo, não fechem. Mas na eternidade, onde Deus tem a sala de comando do universo, toda a conta vai fechar, toda equação vai fechar, e a justiça divina sempre vai prevalecer. Ninguém passa impune aos olhos de Deus. O Daniel sai da cova dos leões. Talvez você possa perguntar, por que ele teve que entrar? Se era um homem justo, se era um homem bom, se era um homem reto, se era alguém que usou a sua juventude para glorificar o nome de Deus, se era alguém que usou a sua juventude para fazer o nome de Deus engrandecido, se é alguém que não se contaminou com os banquetes dessa vida, com os banquetes da carne. A pergunta por que ele teve que entrar é a pergunta errada. Porque você não escolhe onde entra, mas Deus sempre escolhe de onde te tira. Deus guardou a saída de Daniel da cova dos leões. Agora, você sabe muito bem que a situação de Daniel é pior do que a situação de José. Uma coisa é você estar no fundo de um poço, esperando a morte chegar. Pode ser que alguém passe e lance uma corda. Pode ser que alguém passe e te compre como escravo, como foi o caso. Agora, quando você está numa cova cheio de leões, é meio difícil. Até você, querido irmão, corajoso, que hoje a coragem está em alta. Eu não sei se você é tão corajoso a ponto de enfrentar um leão, ou vários leões. Mesmo você de porte atlético, crossfiteiro, frequentador assíduo da academia, que pedala, eu acho que você não tem tanta habilidade para enfrentar leões. A condenação de Daniel é a morte. Não é apenas um poço, é uma cova com inimigo atroz, com a fera selvagem, com um bicho sanguinário, pronto para matá-lo. Mas Daniel não ficou na cova. Daniel saiu da cova. Sabe por quê? Porque Deus guarda a sua saída. Talvez eu fale com gente que está numa cova de leões. O leão pode ser um inimigo, o leão pode ser um credor, o leão pode ser um invejoso, o leão pode ser alguém que levantou para arruinar a sua reputação. O leão pode ser alguém que está tentando te matar, te perseguir. Quero te dar uma boa notícia. Eu te apresento nessa noite o Deus que guarda a sua saída. Daniel saiu da cova dos leões. Eu quero te contar uma terceira história nessa noite. Vá comigo para João. João capítulo 11. João capítulo 11, verso 43. Um grande amigo de Jesus adoece. Não sabemos qual era o tipo da doença, como até hoje, algumas pessoas que nós amamos tanto, adoecem e nós desconhecemos o diagnóstico. Ele morre. Mas antes da sua morte, a notícia chega a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Jesus não sai imediatamente ao encontro do seu amigo. Seu amigo acaba morrendo. Quando Jesus chega em Betânia, e você precisa entender Betânia como um porto seguro para Jesus. Jesus não morou em Betânia. Jesus nasceu em Belém, Jesus refugiou-se no Egito, morou em Nazaré, morou em Cafarnaum,
encerrou seu ministério em Jerusalém. Betânia nunca foi domicílio de Jesus. Betânia era um lugar para Jesus descansar e ser amado, ser cuidado, na casa dos seus amigos, a Marta, da Maria e do Lázaro. Jesus agora se dirige a Betânia. Não é o melhor momento para Jesus ir para aquela região. Querem matar Jesus, mas ele vai. Tem um amigo dele necessitado, mas quando ele chega, já é tarde. E ele precisa ouvir a indignação de sua outra amiga, irmã de seu amigo. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus a tenta confortar. Teu irmão vai reviver. E ela pensa que Jesus está falando da ressurreição do último dia, quando todos nós vamos ressuscitar dos mortos. Mas mal sabia ela que Jesus chegou ali 4 dias aparentemente atrasado para ressuscitar o seu irmão, para dar uma ordem de saída, não de um poço, não de uma cova de leões, mas de uma situação muito mais definitiva e impossível de ser resolvida. Lázaro saiu de um túmulo, já lacrado, com o corpo já fétido, enrolado, porque Jesus tem autoridade no poço, Jesus tem autoridade na cova, e Jesus tem autoridade no túmulo. Ele é o Senhor da vida. Jesus tem autoridade sobre os mercadores do Egito. Jesus tem autoridade sobre os leões. E Jesus tem autoridade sobre os grilhões da morte. Ele é o Todo-Poderoso. Tem um detalhe nesse texto que chama a minha atenção. Porque um dos menores versículos da Bíblia está escrito em João 11:35. Que diz: Jesus chorou. As lágrimas de Jesus são sensacionais. O Deus que não tem vergonha de chorar, o Deus cujos olhos lacrimejam. 8 versículos depois, João 11:43, ele dá uma ordem: Lázaro, para fora. A pergunta que eu quero te fazer é: por que ele chora no 11:35, se ele sabe que 8 versículos depois, no 11:43, ele vai ressuscitar o seu amigo? Ele vai para Betânia para ressuscitar o seu amigo. Ele sabia o que ele ia fazer. Antes de chorar, ele já havia antecipado a irmã de Lázaro que iria fazê-lo. Mas por que ele chora? Ele chora porque tem o tempo certo de chorar. Ainda que o milagre esteja 8 versículos de chegar, tem o tempo certo de chorar. Talvez hoje você esteja no tempo de chorar. Chorar. Pode ser que daqui 8 versículos chegue o seu milagre, mas hoje é o dia do choro. Hoje é o dia da lágrima. Hoje é o dia do sentimento de injustiça, de dor, de que perdi, de que fui violado, perdido, injustiçado, de que a vida não é boa para mim, de que eu não sirvo para estar nesse mundo, de que a minha família não me considera, de que nada que eu ponha a mão dá certo, de que os meus negócios fracassaram, de que eu sou um obstinado ao fracasso. Hoje é o dia de chorar. Pode ser que daqui 8 versículos Deus dê uma voz de comando. Está na hora de você sair do túmulo. E é interessante que Jesus diz assim: Lázaro, para fora. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: por que Jesus diz Lázaro para fora? Ele não foi lá para ressuscitar o Lázaro? O Lázaro não está morto? Não era o amigo dele? A sua ida a Betânia não tinha um objetivo específico? Essa pergunta é muito óbvia. Lázaro está enterrado onde? Num cemitério. Se o autor da vida, se o dono da vida, se o Senhor dos senhores, se aquele que tem a chave do céu e do inferno, se aquele que é o Senhor da vida e da morte, está num cemitério e não diz Lázaro, vem para fora, mas só fala genérico assim:
vem para fora. Ia ser uma rebelião de defunto, meus irmãos, não tenha dúvida. Ia ser defunto saindo adoidado. Todos os defuntos iam sair. Então, Jesus diz assim: Lázaro, é você. Vem para fora. Se Jesus vem com essa de vem para fora, e não ia ser perna para que te quero de defunto. Ia ser defunto saindo. Só que eu tenho uma outra boa notícia para você. Em João 11:43, ele disse: Lázaro, vem para fora. Vai chegar o dia, Maranata, o Senhor Jesus vem aí, que Ele vai dizer o seu nome, Ele vai dizer o meu nome, e nós vamos com Ele ressuscitar, porque se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Aleluia! Lázaro saiu do túmulo. Vem para fora, Lázaro. Talvez você esteja num túmulo, com sonhos sepultados, com projetos sepultados, com alegria sepultada, tomado pelo medo, pelos laços de morte, pela angústia do inferno. Eu quero te apresentar nessa noite o Deus que guarda a sua saída. E o Deus que guarda a sua saída tem um nome. O nome dele é Jesus. José saiu do poço, Daniel saiu da cova dos leões, e o Lázaro saiu do túmulo. Porque tem lugares que Deus quer que você entre, então Ele guarda a sua entrada. Mas tem lugares que Deus quer que você saia, então Ele guarda a sua saída. Mas eu quero lhe dizer uma última coisa nessa noite. Talvez a principal delas, a mais importante delas, a mais superlativa delas. Talvez a notícia que pode mudar a sua história, dividir o calendário da sua vida, te levar a tomar a decisão mais importante de todas as decisões que você pode tomar. Não foi só Lázaro que saiu do túmulo. Jesus também saiu do túmulo. Você sabe que a morte de Jesus, sob o ponto de vista humano, foi uma grande injustiça. Sim, Jesus não cometeu pecado e nem crime. As testemunhas que o sinédrio judaico apontaram foram compradas, fabricadas. São gente mentirosa. Fizeram um conluio, um ardil, para que Jesus fosse condenado. Mas essa injustiça é uma equação que não se fecha apenas na lógica humana. Na lógica humana, Jesus foi um Marte. Na lógica humana, Jesus foi um injustiçado. Na lógica humana, Jesus foi um coitado. Na lógica divina, ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Ele se entregou por mim e por você. A religião dominante na época, a saber, o judaísmo, tinha alguns principais grupos. E todos esses principais grupos, sem exceção de nenhum, se levantaram contra Jesus. E se você for olhar a vida pela lógica da justiça humana, todos foram injustos com Jesus. Porque Jesus não os contrariava, pelo menos não por completo. Quero falar de 4. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. O que mais importava para um fariseu? A lei. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim fazê-la cumprir. Aliás, para um bom fariseu, era para emoldurarem Jesus, porque Jesus aumentou o rigor da lei. Era para os fariseus aplaudirem Jesus. Já que eles gostam tanto da lei, até Jesus, adúltero é quem vai para uma cama que não é a sua. A partir de Jesus, adúltero é quem ora lascivamente para um cônjuge que não é o seu. Nessa hora, era para o fariseu aplaudir. Olha que coisa maravilhosa. Aumentou o rigor da lei. O sujeito, para ser considerado um adúltero até Jesus, tinha que ter planejamento, tinha que ir para uma cama com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Agora, é só olhar lascivamente, já é um adúltero.
Por que os fariseus se voltam contra Jesus? Até Jesus, para você ser um homicida, você tinha que tirar a vida de outro. A partir de Jesus, quem tem ódio no coração, já é um homicida. Não precisa matar, é só querer ver morto. Homicida. Então eram para os fariseus aplaudirem Jesus. Por que os fariseus não aplaudiram Jesus, mas quiseram matá-lo? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos fariseus. Jesus não cabia na mente deles. Jesus é maior do que as teorias. O que mais importava para um saduceu? Para um saduceu, o que mais importava era o templo. Os saduceus eram responsáveis pela manutenção do templo. Por que eles se voltam contra Jesus? Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus chamou o templo de casa de oração, casa do meu Pai. Jesus trouxe dignidade para o templo. Era para os saduceus fazer um monumento para Jesus. Por que os saduceus se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus. Os essênios. Os essênios eram uma espécie de monges que faziam as suas peregrinações e as suas introspecções no deserto. Jesus fazia a mesma coisa. 40 dias e 40 noites no deserto, jejuns prolongados. Por que os essênios se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios. Não cabia. Os zelotes. Esses são o melhor de todos. Porque quem são os zelotes? Você sabe que aquilo que nós conhecemos como Israel era uma colônia do Império Romano naquele tempo. E os zelotes eram o grupo do judaísmo indignado com o fato de Israel ser uma colônia do Império Romano e que queria a emancipação de Israel de Roma. Queriam na força da espada sair de Roma. E Jesus não era amigo de Roma. Jesus mandou dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, contrariando o princípio romano de que César era Deus. Essa hora era para um zelote aplaudir Jesus. Jesus chama Herodes de aquela raposa. Está aí uma boa ofensa. Raposa. Mas é porque era uma raposa mesmo e Jesus pode. Você não. Amém? Ficamos combinados assim? Não vai chamar ninguém de raposa, em nome de Jesus. Os membros dessa igreja não estão autorizados a falar palavras de baixo calão, sobretudo no trânsito. Voltemos ao sermão. Por que os zelotes se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Agora preste atenção numa coisa. Porque Jesus não cabia na mentalidade dos fariseus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios, porque Jesus não cabia na mentalidade dos zelotes, todos se juntaram, fizeram uma trama, condenaram Jesus à morte, condenaram Jesus à cruz e colocaram Jesus dentro de um túmulo, fechado com selo romano, com guardas da tropa guarnecendo o túmulo. Mas se frustraram. Porque assim como Jesus não cabia na mentalidade religiosa desses grupos, Jesus também não cabia no túmulo. Jesus é maior do que o túmulo. Estava ali alguém maior do que o túmulo. Jesus não cabe num túmulo. Jesus é maior do que o túmulo. Jesus saiu do túmulo. Deus promoveu a saída do seu filho do túmulo. Jesus é maior do que o túmulo. Ele não cabe lá dentro. Jesus não fica naquele túmulo porque ele não cabe lá. O dono da vida não pode ser fechado por uma pedra rolada. O dono da vida não cabe dentro de um túmulo. E o dono da vida hoje convida você a ter vida de verdade e a ter a sua entrada por onde você for e a sua saída por onde você tiver que sair, guardada por Ele. E o que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é o fato de que Ele venceu a morte e que com Ele nós também podemos vencer a morte. O que é a ressurreição de Jesus? É o fato mais admirável da história.
O Lázaro foi ressuscitado. Não sabemos quanto tempo mais ele viveu, mas ele morreu de novo. Em Marcos capítulo 5, a filha de Jairo foi ressuscitada. Não sabemos quanto tempo mais ela viveu, mas sabemos que ela morreu de novo. Em Lucas capítulo 7, o jovem filho da viúva da cidadela de Naim foi ressuscitado. Não sabemos quanto tempo mais ele viveu, mas ele morreu de novo. Dorcas morreu de novo. Eutico morreu de novo. O filho da viúva de Sarepta morreu de novo. O filho da sunamita morreu de novo. O homem que foi jogado nos ossos do profeta Eliseu foi ressurreto, viveu e morreu de novo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, nunca mais morreu de novo. Ele está vivo, Ele está aqui. O endereço dele pode ser o seu coração. Jesus vive, Jesus reina e Jesus voltará. Ele está vivo. Ele não é um amuleto, ele não é um mecanismo da religião, ele não é um ídolo, ele não é um objeto de livro, ele não é uma caixinha de promessa. Ele é um ser pessoal, com quem nessa noite você pode decidir estabelecer um relacionamento e fazer dele o Senhor da sua história. Ele quer guardar a sua entrada, Ele quer guardar a sua saída, por onde você passar. A maior proposta do Evangelho é que você saia de uma vida sem esperança e entre na melhor das vidas, que é a vida eterna. Jesus saiu do túmulo para que o túmulo jamais seja o seu endereço final. Bem, eu não sei quando, eu não sei onde, mas eu sei que se Ele não voltar para nos buscar nesta geração, todos nós aqui passaremos pelo viés da morte, todos nós. Quando esse dia chegar, só há duas opções para nós. Ou a nossa saída dessa vida será guardada por Deus, para que a nossa entrada nos portões celestiais seja garantida por Jesus. Ou na segunda e terrível opção, nós estaremos perdidos. O encontro com Jesus é a decisão mais importante que você pode tomar na sua história. De onde você precisa sair hoje? Eu quero te apresentar a mão do Deus que guarda a saída. Ele quer te tirar daí. Seja um poço, seja uma cova, ou seja um túmulo. Mas Ele quer te tirar daí para te levar com Ele para o céu. Eu quero orar com você, porque um culto tão lindo como esse só fará pleno sentido se hoje você tomar uma decisão. Não a decisão de ser batista, não a decisão de ser religioso, não a decisão de ser desta igreja, mas a decisão de entregar a sua vida ao Deus que guarda a entrada e a saída, desde agora e para sempre. Deus tem um convite para você. Quando chegar o dia de você entrar num túmulo, Deus te convida a sair de lá, tomando você pela mão e te levando para as mansões celestiais. Eu convido você a nessa noite firmar um compromisso com o Deus que guarda a sua saída. Feche seus olhos, por favor. Se você ainda lembra o que está escrito no Salmo 121, versículo 8, de uma forma espiritual,
profetizando da parte do Senhor salvação para essa noite. Recite comigo. É a nossa primeira tela. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Mais uma vez. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Feche os seus olhos. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que precisa tomar a decisão mais importante da vida, eu rogo ao teu Espírito que já toque nesse coração, para que seja hoje esse dia, em nome de Jesus.